Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. Hoje é 19 de junho de 2021, sábado, e nós vamos fazer aqui uma análise dos gráficos semanais, tá? Dos principais papéis aí da Bolsa Brasileira e alguns também da Bolsa Americana, tá? Para a gente ter uma noção sobre as possibilidades que podem ocorrer aí no mercado, tá? Os indicadores que eu utilizo aqui, no caso, a linha vermelha é a média móvel aritmética de 8 períodos, a verde é a média móvel aritmética de 20 períodos, a amarela de 200 períodos, também é aritmética, tá? Essas linhas são as bandas de Bollinger, gráfico de candlesticks, e eu tenho aqui o MACD, que é um oscilador, tá? Em alguns casos, como ações, além do MACD, eu também tenho o volume financeiro Concor, tá? E dentro deste indicador de volume financeiro Concor, eu tenho plotado aqui essa linha preta, que é média de 20 períodos, tá? Porque a gente precisa ter uma referência no gráfico de volume para a gente saber se o nível de volume foi acima da média ou abaixo da média, tá? Os ativos que eu vou analisar é o dólar, o Ibovespa, as principais ações que compõem o Ibovespa, algumas commodities como ouro, prata, petróleo Brent, petróleo WTI, os três principais índices da Bolsa Americana, S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, e as principais ações da Bolsa Americana, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google e Tesla, tá? E todos eles no gráfico semanal, ok? Então a gente vai começar, né, pelo dólar aqui. Eu estou utilizando a plataforma da investing.com, uma plataforma gratuita, tá? E sem limite aí de indicadores, né? Você pode usar a quantidade de indicadores que você quiser, e ela tem uma base de dados enorme, imensa, né, de ações, índices, criptomoedas, enfim, do mundo inteiro, ok? Vamos lá, começando pelo dólar. O dólar, ele no gráfico semanal, ele continua dentro de uma região de lateralização, né, também chamada pela literatura de consolidação. A gente pode ver que as médias, a média de curto e médio prazo, elas, né, se cruzam de maneira concomitante, vão se cruzando, né, de maneira consecutiva, tá? E demonstrando aí que não há direção em relação aos preços, tá? Segundo a literatura técnica, quando os preços estão numa região de consolidação, eles estão sem tendência, tá? Porque nós temos, de acordo com a teoria de Dow, a tendência de alta com topos e fundos ascendentes, a tendência de baixa com topos e fundos descendentes, e o movimento lateral é sem tendência. Alguns falam que é tendência lateral, só que é errado. Segundo a teoria de Dow, essa nomenclatura ela é errada, tá? Quando está em movimento lateral de consolidação, ele está sem tendência alguma. E segundo a literatura, nós não tem como fazermos nenhuma projeção, tá? A mesma forma que os gráficos eles constroem pivôs de alta, na mesma, né, o próximo pivô já é um pivô de baixa, o próximo é um pivô de alta, e né, eles vão fazendo essa formação de maneira assimétrica, tá? Porque, por exemplo, se ele começou aqui, ó, em tendência de baixa, se ele formou um topo mais baixo que um topo anterior, ele inicia uma tendência de baixa. Só que o próximo fundo, ao invés de ser mais baixo que o fundo anterior, porque na tendência de baixa são topos e fundos descendentes, tá? Mais baixo que o outro. Então ele precisa fazer um topo mais baixo aqui para ele dar continuidade à tendência de baixa. Os preços precisariam das médias se cruzarem, e quando os preços estão em queda, a média mais curta de 8 períodos, ela passa a cair abaixo da média de 20 períodos. Tá? Você pode ver que quando o preço está em alta, a média mais curta
ela anda acima, e quando os preços estão em queda, a média mais curta ela anda abaixo. Tá? Você pode ver aqui na formação dessa perna de baixo, ela anda abaixo, ok? Então, seria necessário as médias se cruzarem e formar um fundo mais baixo. O que ele faz? Ele interrompe a dinâmica desta formação e ele forma um fundo mais alto que um fundo anterior. Aí ele começa a fazer um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior. Antes dele romper este topo mais alto, ele cai formando um fundo mais baixo que o fundo anterior. E aí as médias se cruzam. O esperado é os preços voltarem na média de 20 períodos e voltarem a cair. Ele fazer a correção e voltar a cair, as médias se cruzaram. Tá? E aí ele cai rompendo este fundo. O que acontece? Ele rompe acima das médias, as médias se cruzam novamente e ele forma um topo mais alto que o topo anterior. Então ele não forma de maneira simétrica, tá? a tendência. Então, dentro dessa dinâmica, o que a gente faz? A gente pega a figura do retângulo, clica e seleciona a mínima, tá? O fundo mais baixo, e seleciona o topo mais alto. E aí, enquanto os preços estiverem dentro dessa região, a gente não faz nada, e a gente não faz nenhuma projeção, não tomamos nenhuma decisão, nem nada, tá? A gente fica de fora. Então, o diagnóstico do dólar é nenhum, tá? O diagnóstico em relação à tendência, o diagnóstico do dólar é ele está sem tendência e ele pode ir para qualquer lado. Veja que a região de fundo na qual ele se encontra, uma região de suporte, é uma região que ele se encontrou no último fundo abaixo da média de 20 períodos, tá? E aqui, assim como, no momento em que nós estamos, quando ele atingiu esse patamar, a ideia, pelo fato das médias também terem se cruzado para baixo, a ideia é que ele ia dar continuidade ao movimento de baixa. E o que ele fez? Ele não deu, ele subiu. Tá? Uma coisa que eu tenho falado, eu faço todos os dias, um vídeo que eu chamo de olho no mercado. Tá? Uma espécie de vídeo de fechamento, um vídeo de estudos, onde eu analiso o mini índice, mini dólar e as principais ações que caíram, que subiram. Alguns estudos eu mostro alguma ação que a gente está na nossa planilha de setups, tá? E aí, o que eu venho falando aí durante esta semana, tá? Desde semana passada, já tem algumas semanas, que o que eu percebi? Eu percebi o seguinte: o mercado, tá? Ele estabeleceu o patamar de R$5 como o patamar mínimo para o dólar. Por isso que há uma briga muito grande nessa região. Na região exatamente de R$5, tá? Você pode ver que os preços agora estão em 5,08, R$5,08, né? E aí eles ficam dentro desse patamar aqui, ó, de R$5. Pode ver aqui, ó, 5,0048, exatamente R$5 a região de suporte, onde os preços já vieram e já voltaram. Então o mercado ele está considerando R$5 como valor mínimo para o dólar. Tá? O mercado ele não está conseguindo enxergar, baseado aí na dinâmica da economia brasileira e da macroeconomia mundial, um patamar menor que R$5, aliás, o dólar. Então, quando chega na região de R$5, está entrando um número muito grande de compradores, por isso que os preços não caem abaixo de R$5. Tá? Lá no gráfico diário, eu já fiz, quem me acompanha no vídeo de estudos, diariamente, eu mostrei que rompendo R$5, o alvo será R$4,90, tá? R$4,90 para o dólar se romper os R$5. Se ele sair dessa região de suporte, tá? Se tiver uma pressão vendedora aí considerável, que venha fazer com que os preços caiam. O MACD está baixista, mas o MACD já se encontrou baixista, na região onde ele se encontrou, tempos atrás, tá? O MACD ele tem esse histograma, essas colunas pretas,
tá? E aí ele está baixista a partir do momento que as colunas são formadas do eixo 0 para baixo. E ele está altista a partir do momento que o histograma é formado do eixo 0 para cima, tá? Quando você vê, né, colunas do histograma acima do eixo 0, sinal que os altistas estão prevalecendo naquele momento, tá? É uma guerra, né? É uma disputa entre os altistas, aqueles que operam comprado, que estão comprando o ativo, e os baixistas, aqueles que estão vendendo, apostando na queda dos preços ou realizando lucros, tá? Ou vendendo, né? Pode até mesmo vender com prejuízo, mas, né, o somatório, né, o volume baixista, ele é o somatório daqueles que estão vendendo, né, que antes tinham o ativo, no caso eles tinham o dólar, e aí por conta de perspectivas do mercado, projeções que eles fazem, eles vendem, e aí seja com lucro ou seja com prejuízo, somado ao volume daqueles que apostam na venda, tá? Aqueles que fazem a chamada venda descoberta, tá? E contratos futuros, né, tem como você ficar vendido sem essa necessidade de você alugar o ativo, ao contrário das ações, que é necessário você alugar, tá? Então, assim, dólar está baixista. O que indica o dólar estar baixista? O cruzamento das médias, tá? As médias estão cruzadas para baixo, né? A média mais curta abaixo da média de médio prazo, tá? O MACD está baixista, só que ele se encontra na região de suporte, tá? Então o diagnóstico para o dólar é sem tendência, nenhuma projeção, nem nada, baseado no gráfico semanal. O Ibovespa, ele está dentro aí de uma perna de alta que ele vem formando desde março, né? Houve aí a eclosão da pandemia, né? Em um mês os preços caíram absurdamente, caíram muito, e já de março a abril voltaram a subir, e eles vêm subindo numa crescente, tá? É claro que os preços eles não sobem em linha reta. Os preços eles fazem movimento de expansão subindo, correção caindo, expansão subindo, correção caindo. Essa é a dinâmica dos preços, tá? Esta é a chamada tendência de alta, com topos ascendentes e fundos ascendentes. Ascendentes quer dizer um acima do outro, tá? Ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior, ele sobe, rompe o topo anterior e forma um topo mais alto que o topo anterior, cai, mas ele não cai até o fundo anterior, ele cai até o limite da média ou da linha de retorno do canal, tá? Segura nela e volta a subir. Essa é a dinâmica da tendência de alta. Quando que essa dinâmica é interrompida? Quando os preços caem e as médias elas se cruzam de maneira descendente, né? A média de 8 ela passa a caminhar abaixo da média de 20 períodos. Os preços também eles rompem a linha de retorno do canal, tá? E aí configura a tendência de baixa. Daí você pode ver que, olha só, quando os preços caíram, né, quando começou a pandemia, eles estavam numa tendência de alta, tá? E aí a gente pode traçar aqui, ó, um canal, né? Olha só, o canal que antes havia era este, tá? Vamos aqui, ó, diminuir aqui o sombreamento. E aí rompeu, tá? Vamos aumentar aqui para a gente ver de uma melhor, né? Olha só, ele estava dentro de um canal de alta. E aí, olha só, ele vem na linha de retorno do canal, volta, vem na linha de retorno do canal, volta, e assim por diante. E aí, quando ele forma um candle de força, esse candle aqui já era um candle de força, tá? Com um volume vendedor muito acima da média, tá? Um volume vendedor muito acima da média. O MACD já começando a ser baixista. Então, olha só, quando ele já se encontra aqui, ó, quando ele formou este candle, tudo já indicava já que a linha de retorno do canal foi rompida, tá? Então aqui você já efetua já a saída, você não fica nem posicionado, né? Olha o volume vendedor, olha o MACD. E aí o que aconteceu?
teve uma queda muito grande, tá? Enquanto ele está voltando, enquanto ele está subindo, até ele vir a média de 20 períodos, a gente considera um movimento de correção. Então é o seguinte, ele fez uma mínima aqui. Era impossível saber que este fundo era a mínima. Impossível, tá? Não, a gente não tem bola de cristal. Então, a gente não compra aqui neste fundo. A gente espera ele subir. E aí a gente espera ele subir. E aí se ele rompe a média de 20 períodos, o que ele faz? As médias vão se cruzar novamente para cima, tá? E ele vai formar um pivô de alta e vai voltar a subir. Então ele faz um movimento de expansão. As médias se cruzam, ele faz um movimento de correção. Ó, ele faz correção até a média de 20. E aí, se as médias não se cruzarem, a gente compra. Não, as médias se cruzaram para baixo de novo. Então, a gente não compra aqui. Se cruzaram para cima. Se cruzou para cima, pode ser aqui, ó. Né? No rompimento aqui, ó, deste pivô de alta, ele está confirmando que este é um pivô de alta. Aí sim, aqui, ó, na região de 106 mil pontos, era uma região de compra, tá? E aí você pode ver que, ó, ele subiu, aí ele caiu, só que olha só, ele cai, ele não chega nem na região que a gente comprou de 106 mil pontos, ele cai até 107 mil pontos e volta a subir e, ó, em movimento de alta, tá? Então é necessário, só que isso é feito, isso nós estamos no gráfico semanal, tá? Isso é feito ao longo de semanas. Então, meus amigos, é necessário ter muita paciência, tá? Bolsa de valores requer muita paciência. O povo quer entrar aí no papel, comprar e o negócio já subir, sabe? É necessário ter muita paciência. Teve um colega que ao longo desta semana, né, ele me fez uma pergunta, perguntando se, né, para operar na ponta vendedora, né, você operar vendido, se ao invés de você colocar um stop, né, sendo uma ordem de compra programada, se o melhor não seria usar o stop, na verdade comprar opções de call, tá? Opções de compra, que nesse caso servem como stop. Primeiro, sim, tá? Porque o que acontece? Se você opera na ponta vendedora, você vende, tá? E aí vamos na ação aqui, que é melhor. Olha só, você vende aqui. Vamos ver se você vende. Não, vamos supor que você vendeu aqui, ó. Você vendeu aqui. Você vendeu aqui nessa mínima que é R$12. Para você vender ações da Petrobras, aqui são ações da Petrobras, R$12. Vamos lá, você vendeu 1.000 ações, são R$12.000. O que você tem que fazer? Você vai lá e efetua a operação de venda no dia. Só que antes de você efetuar a operação de venda, na sua corretora, e aí a importância de você ter uma assessoria de investimentos, tá? A nossa assessoria é a BR Advisors, na pessoa lá do João Beck, tá? Então é muito importante você ter um assessor, por quê? Você vai entrar em contato com o seu assessor e perguntar, olha, eu quero entrar vendido na Petrobras e eu preciso de, vou entrar vendido 1.000 ações da Petrobras. Como que existe ação para alugar? Porque você precisa de alugar 1.000 ações, tá? Você aluga na mão de quem tem. E aí o seu assessor, ele vai ver se dentro lá da corretora, né, tem algum cliente, alguma coisa assim, que tem ações e que eles colocou à disposição para alugar. Porque é o seguinte, aqueles que estão comprados, aquele que compra a ação, ele tem que ir lá na corretora estabelecer, né, que ele aceita colocar as ações em aluguel, tá? Então o seu assessor ele vai procurar. E aí a importância de ter um assessor é o seguinte, ele procura, se ele não acha, ele já conhece, né, os clientes, tá? Ele sabe quem faz posições grandes, ele tem todo o histórico, ele sabe quais clientes estão posicionados, tal. Ele vai atrás de um cliente que tem ações da Petrobras no seu portfólio, tá? E aí ele pergunta, filho, olha, eu tenho outro cliente aqui que está querendo operar vendido, você quer alugar suas ações? Ele pergunta, a pessoa é proprietária das ações, tá? A pessoa aluga se quiser, né? E alugando ela vai ganhar um dinheiro sobre isso. Então, o bom de você ter um assessor é
isto, tá? Ele não achou ações, porque se você entrar vendido, você vai lá no home broker, você vai lá na plataforma gráfica e efetua venda. 12 mil reais de venda na Petrobras. 1.000 ações de venda aqui, ó. Nesse momento aqui, tá? Porque Petrobras agora não está nesse preço, não. Mas você vai lá e opera. Se quando fechar o pregão você não tiver alugado as ações, a bolsa vai identificar que você não alugou, você vai tomar uma multa enorme, tá? Toma uma multa muito grande. Para você operar vendido no day trade, você não precisa pagar aluguel, tá? Você não precisa alugar, mas você precisa efetuar a venda antes do leilão, tá? Antes de 5 horas, até 5 horas da tarde, você tem que ter comprado, aliás, né? Que você operou na ponta vendedora, você operou vendido, então você vendeu, né? Se os preços caíram, você teve lucro, e aí você tem que recomprar a mesma quantidade de ações, tá? Mas aí, se você faz swing trade, você carrega o papel para o outro dia, você precisa alugar. E aí é o seguinte, você não vai operar vendido de um dia para o outro sem saber se tem ações disponíveis para você alugar. A primeira coisa é você vai entrar em contato com o seu assessor, tá? Tendo ações para alugar, ele vai falar, tem ações para alugar sim e tal. Aí ele vai fazer lá todo o procedimento, né, interno lá, onde, né, você vai efetuar, né, o aluguel, né, isso vai ser computado, tá? É necessário ter uma margem, porque aí é o seguinte, vamos supor que, olha só, os preços subiram, aqui ó, R$18,05. Beleza, vamos pensar agora na outra possibilidade de você trabalhar na ponta compradora. Como que acontece? Muita gente, isso é uma coisa muito básica, mas muita gente mesmo tem dúvidas sobre isso, sobre operar vendido, porque é uma coisa assim, anormal, né? Todo mundo acha que na bolsa de valores você compra e depois você vende, né? Poucas pessoas, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem que você pode vender uma coisa que você não tem, ganhar com a queda dos preços e recomprar depois. Essa dinâmica, ela é um pouco confusa, tá? Mas então, e aí eu recebo muita pergunta, muita mesmo, de dúvidas sobre as pessoas que querem fazer e tal, querem operar vendido, né? E não sabem como proceder. E aí é o seguinte, a gente tem que pensar na dinâmica contrária. Como que você opera comprado? Vamos supor que aqui, ó, os preços da ação está a R$18,05. Tá, para você comprar 1.000 ações da Petrobras a R$18,05, o que você vai fazer? Né? Na prática, o que vai acontecer? Você tem que ter R$18.050 para você comprar R$18,05, tá? Você vai lá, seja no home broker, seja na plataforma, né, Profitchart, alguma outra. Você vai lá e emite a ordem. Você tem a sua senha, né? A sua senha. Enfim, você entra com a sua senha e tudo mais. Eu esqueci o nome lá. E aí ele pede a sua senha, você vai ter a sua senha. Você vai dar uma ordem, você tem dinheiro na corretora, né? Quando você abre conta na corretora, é gratuito você abrir conta na corretora, tá? Nenhuma corretora exige que você pague nada, é gratuito. Então você abre conta corretora gratuitamente. Quando você abre, você preenche um formulário, né, que eles chamam de suitability, que é para analisar o seu perfil. Se você tem experiência na bolsa, se você já operou e tudo mais, e de acordo com isso, você vai ser o sistema, né, o questionário, ao final, quando você respondê-lo, ele vai definir o seu perfil, se é um perfil conservador, perfil moderado ou perfil agressivo. Isso são regras, tá? Regras da bolsa, regras da CVM. Isso é obrigatório. E aí, dependendo do seu perfil, da quantidade de tempo que você tem, né, de experiência, etc., a corretora, ela libera determinados ativos para você operar. Eu vou te dar um exemplo. Você só opera contratos futuros, mini contratos futuros, se você tem um perfil agressivo,
tá? É claro que muita gente às vezes vai mentir, né? O pessoal, né? Infelizmente o pessoal vai lá, vai mentir no formulário e tudo mais. Só que é o seguinte, você preencheu o formulário, é uma regra da CVM. Tá, a corretora, ela se adequou à regra da CVM. Você é responsável pelo seu dinheiro. Tá? É necessário ter um valor de margem. E aí você vai operar até o limite da sua margem. Acontece que nos contratos futuros o pessoal opera alavancado. O que é alavancado? Você consegue operar mais dinheiro do que você tem na sua conta na corretora. Só que a sua perda também ela é alavancada. Tá? Então você tem que levar tudo isso em consideração. Tudo isso, todos esses conceitos que eu estou falando aqui são conceitos básicos. Só que tem que ter o entendimento acerca deles, tá? Mas aí voltando, você faz o Suitability e tem o seu perfil. Beleza. Você tem lá os ativos que você pode operar. Tá? Aí a partir desse momento, a sua conta foi aprovada. Você tem uma conta na corretora. Tá? E a sua conta é como se fosse a conta de banco. Tem lá a agência, o número da agência, o número do banco, o número da conta. E aí você vai lá na sua conta lá do banco e você vai transferir da sua conta bancária para a sua conta na corretora. Quando o dinheiro cair, você consegue acessar, né, a sua conta na plataforma da corretora, o home broker, seja o que for, e você vai ver lá o seu saldo. E aí quando você vai operar na ponta compradora, vamos supor que você vai comprar aqui a R$18, você conseguiu comprar 5 centavos abaixo, só para ficar um valor redondo, para ficar mais fácil da gente pensar aqui. Você comprou R$18, vai comprar 1.000 ações, então é R$18.000. Você vai lá, seja no home broker, seja na plataforma que você usa, você vai emitir uma ordem, tá, de 1.000 ações, a compra de 1.000 ações. Ele vai lá e vai executar, tá, de acordo com no mercado. A sua ordem, se você não comprar a mercado, se você clicar lá para comprar a mercado, o preço que estiver sendo negociado na hora, você compra. A sua ordem ela é efetuada na hora. Se você não comprar a mercado, você digita, você configura lá um preço de compra. Você, por exemplo, está aqui ó, 18,05, mas você quer comprar R$18. Você pode colocar sua ordem 18, você pode colocar até 12, 11, tá? Você coloca o preço da ordem que você quer comprar e tem também a validade. Se você quer que a sua ordem fica, né, lá que a sua ordem fica no book de ofertas, né? Chama-se book de ofertas, o local na bolsa onde se encontra as ordens de compra e de venda. E aí, quando uma ordem de compra se enquadra a uma ordem de venda, então se alguém que está vendendo 1.000 ações a R$18, a ordem se encaixa com quem está querendo comprar 1.000 ações a R$18, elas se encaixam, essa ordem ela é efetuada. A pessoa que está vendendo consegue vender, a que está comprando consegue comprar, tá? Essa ordem ela é casada. Então, você emite a sua ordem de compra no valor que você quer, no nosso exemplo, R$18. Quando alguém estiver vendendo a R$18, vai casar com a sua ordem e você vai efetuar a operação. Aí você pergunta, mas se tiver mais pessoas querendo comprar ao mesmo preço que eu, a R$18, vai ser por ordem de chegada. Aquela pessoa que efetuou a ordem de compra primeiro, a ordem dela vai ficar na frente da fila. Tá? E aí, a primeira pessoa que estiver vendendo a R$18, a ordem dela vai casar com a pessoa que está no primeiro lugar da fila. E assim por diante, a fila vai sendo consumida, tá, até chegar em você. Se houver ordem de venda a R$18, tá? Isso se chama liquidez. Por isso é muito importante quando você vai operar na bolsa, né, você vai comprar uma ação, você tem que analisar se ela tem liquidez. Liquidez ela tem todos os dias uma quantidade de ordem de vendas necessárias que vão permitir que você consiga comprar. E também, quando você quiser vender, seja hoje, seja amanhã, seja o mês que vem, o ano que vem, vai ter alguém querendo comprar de você. Então, por exemplo, Petrobras é uma ação de absurda liquidez. Absurda, tem muita liquidez. Qualquer momento que você quiser comprar ou vender ações da Petrobras, você vai conseguir
encontrar ações. Vale tem muita liquidez, Banco do Bradesco, Itaú, Itaúsa, Ambev, B3 e Banco do Brasil. As principais ações do Ibovespa, elas são as ações mais líquidas. Elas são as ações que mais têm negociação, tá? Você pode ver, olha só, Vale 3 está custando hoje R$ 109,09. Veja que ela subiu 3% no último pregão de ontem, dia 18/6, sexta-feira. Teve gente que tinha dinheiro para comprar as ações da Vale. Teve gente que emitiu lá uma ordem de venda, tá, a R$ 109, por exemplo. Conseguiu comprar. E teve gente que estava vendendo a R$ 109. Quando as ações elas sobem, o volume de pessoas comprando ele é muito maior do que pessoas vendendo. E isso faz com que o preço suba. Então as ações da Vale subiram ontem mais de 3%. Sinal que a R$ 109 tem mais gente comprando do que vendendo. Tá? Mas se você também tivesse ações da Vale querendo vender, você vai conseguir vender. Porque afinal de contas tem mais gente comprando. Tá? Então esta relação, essa informação sobre a quantidade de operações que são efetuadas naquela ação todos os dias é muito importante, tá? Isso se chama liquidez. É a capacidade de comprar ou vender o ativo, seja ele ações, contratos futuros, dólar, tá? É a capacidade de comprar ou vender ativo todos os dias, ok? Se você for, por exemplo, as ações da Oi, a Oi BR4 são as ações da Oi. Está custando na faixa de R$2. Elas estão com baixíssima liquidez. Você vai colocar lá, ó, uma ordem de compra a R$2 e a sua ordem vai demorar dias, tá? Até ela ser totalmente consumida. Então, isso é muito importante, porque você comprando ações da Oi, você não vai conseguir desfazer, você não vai conseguir vender as ações logo. Tá? A não ser que você esteja comprando para longo prazo, e aí, né, requer uma análise fundamentalista, uma análise mais longa. Então, voltando aqui, para operar na ponta compradora, você efetua a operação. Comprou mil ações a R$18. No seu saldo na corretora precisa ter acima de R$18.000, porque você vai gastar 18 mil na compra das ações e um pouco na corretagem. Tá? A corretora ela ganha com corretagem. No momento em que você compra ou vende ações, qualquer ativo, tá? A corretora ela tem uma porcentagem lá de corretagem. Então tá, você tem acima de 18 mil reais. Vamos supor que você tem 20 mil reais. Consumiu seus 18 mil reais lá na corretora. E consumiu, vamos supor, tá? Só para ficar uma coisa bem lógica aí. Você comprou 1.000 ações. Vamos supor que consumiu 100 reais de corretagem. Você gastou então R$18.100. Ficou R$1.900 lá no seu saldo da corretora. Você tem que pensar nisso. Essa é a dinâmica que acontece quando você opera na ponta compradora, que é o normal. Quando você opera na ponta vendedora, vamos voltar ao nosso exemplo anterior. Eu quero vender ações da Petrobras a R$12. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar na minha corretora se tem ações para ser alugada, tá? Eu vou lá, efetuo a operação de venda e efetuo a operação de aluguel. Eu alugo as ações. Só que tem um detalhe. Nesta dinâmica da operação vendedora, a quantidade de dinheiro que você precisa ter na corretora não é, nesse caso aqui, ó, 12 mil reais. Não são só 12 mil reais, tá? Você precisa ter 100% a mais de dinheiro na corretora. É regra da CVM. Você tem que ter, você vai vender 12 mil, mas você tem que ter no mínimo 24 mil reais. Fora que a bolsa, ela faz um cálculo, e aí são questões avançadas, sobre a volatilidade do ativo e tudo mais. E aí eles exigem uma parcela a mais. Então, geralmente, essa parcela a mais é de 20% a 30%. Então, vamos voltar ao exemplo aqui. Para você vender ações da Petrobras a R$12, você precisa ter
mais de 24 mil reais na corretora, de dinheiro depositado na corretora, tá? Você precisa ter mais de 24 mil reais. Esse dinheiro, ele não é consumido, ele não sai da sua conta. Ele é bloqueado. Ele é bloqueado. Então vai ser os 12 mil, que é a venda, mais 100%, que vai ser mais 12 mil, mais 30%, tá? Que aqui vai dar 360 reais, talvez. No caso, 3.600 reais, alguma coisa assim. Então vamos supor que é 3.600 reais. Então vai ser 24 mil, que é 12 mil reais que venda, mais 100%, mais 12 mil, então 24 mil, mais os 3.600 reais, 27.600 reais, tá? Então para você operar vendido a 12 reais, as ações da Petrobras, você precisa ter 27.600 reais na corretora, somado ao dinheiro de corretagem que você vai gastar também na venda, tem que ter pelo menos 30 mil reais. Então você pode ver que é muito mais complicado você operar na venda, né? E que você precisa ter mais de 100% de margem e precisa alugar as ações. A margem, ela funciona como o seguinte: o dinheiro de margem, ele é bloqueado na sua conta na corretora. Você não consegue fazer nenhuma outra operação com ele. Ele é bloqueado, tá? E aí, se por exemplo aqui, ó, você vendeu a 12 reais, os preços eles subiram a 15 reais, 15,34. O que acontece? A sua conta, essa margem, esses 30 mil reais, ele é diariamente computado o dinheiro, a resultante da sua operação. Então é o seguinte: você operou na ponta vendedora, você vendeu a 12 reais. Você ganha dinheiro, você tem lucro quando os preços eles caem, tá? Quando os preços caem, você tem lucro. Quando os preços sobem, você tem prejuízo. Subiu a 15 reais. O que aconteceu? Você vendeu a 12, você perdeu aqui 3 mil reais. Então, esse dinheiro de margem, esse dinheiro que está lá bloqueado na corretora, vai sumir, vai sair da sua conta 3 mil reais, tá? Então, você vai passar a ter 3 mil reais a menos, ok? E aí é o seguinte: se você não tiver nenhuma ordem de compra protegendo aqui, ó, aqui acima, que é a ordem de stop, ou se você não tiver comprado opções de call, os preços eles podem subir muito, muito, muito mesmo. E olha só, a 22 reais você teria perdido aqui 10 mil reais, tá? Quem vendeu a 12 tá perdendo aqui 10 mil reais, tá? Então, daquele dinheiro de margem que estava lá, você perde 10 mil reais, além de você estar gastando com o aluguel das ações enquanto você estiver operado vendido, tá? Eu falei, até comentei no vídeo nessa semana, que na minha opinião, essa burocracia toda, ela obviamente, ela inibe as pessoas físicas de operarem na ponta vendedora, né? Apenas institucionais, fundos de investimento, bancos, empresas que acabam tendo dinheiro suficiente para operar na ponta vendedora. Só que, tá? Se o Ibovespa ele cai, né? Quando o Ibovespa caiu aqui, ó, ele chegou nessa situação em que eu havia mostrado anteriormente, onde as médias se cruzaram, houve uma queda muito grande. Somente quem operou vendido aqui é que ganhou dinheiro, tá? E ganhou muito dinheiro, tá? Então assim, quando existe duas expressões no mercado, o chamado bull market, tá? Bull é uma expressão em inglês que se refere a touro. Por isso que tem as duas figuras que representam a bolsa, são os touros e os ursos. Os touros é o apelido, né, a simbologia que foi dada para aqueles que operam na ponta compradora. Então, quando os preços estão subindo, na bolsa se diz que os touros estão ganhando, tá? E está havendo um bull market. Quando os preços estão caindo, está havendo um bear market. Bear, a expressão em inglês, significa urso,
tá? Então os ursos estão prevalecendo, tá? E aí eles falam, né? Isso foi uma construção metafórica, simbólica, né, que é utilizada no mundo inteiro da figura do touro representar a alta e do urso representar a queda, tá? Então quando a gente está em bear market, quando a bolsa, o Ibovespa, ele está em queda, e obviamente se o Ibovespa aqui, ó, ele está em queda, as ações que compõem o Ibovespa também estão em queda, e lucra com a queda a quem está operando na ponta vendedora, tá? Então acaba que muita gente, por desconhecer tudo isso que eu falei aqui, tá, todas essas informações, acaba não sabendo como operar na ponta vendedora, tá? E não consegue fazer isso, tá? Mas é como se você operar na ponta compradora, com a exigência de se alugar as ações e ter o dinheiro em margem. Ou seja, quando você ouve falar, precisa de uma margem de tantos por cento, é o dinheiro depositado na corretora, tá? E a margem é o dinheiro que vai ser, a quantidade que vai ser bloqueada. Por exemplo, você vai operar, né, muita gente, a porta de entrada para muita gente no day trade acaba sendo os mini contratos futuros. A diferença dos mini contratos, por exemplo, de índice para os contratos cheio de índice, é que a margem exigida para operar mini contratos, ela é muito menor do que a margem exigida para operar contratos. Então, se você vai operar contratos futuros de dólar, você vai operar necessariamente alavancado, tá? Um contrato vale dezenas de dólares, tá? E aí você pode operar o contrato que eles chamam de contrato cheio, que exige uma margem maior, exige que você tenha o dinheiro depositado em uma quantidade maior, ou os mini contratos, que exige que você tenha uma quantidade menor. E é claro, operando mini contratos, a cada ponto que você ganha, o seu lucro ele é menor, tá? O lucro dos contratos cheios ele é maior do que os mini contratos. Mas pela margem ser muito pequena, só para você ter uma ideia, tem corretoras que a margem para o mini índice, tem como você operar o índice Ibovespa, o índice futuro do Ibovespa, tá? Então a margem do mini índice é R$25 apenas por contrato, por mini contrato. É muito baixa mesmo, tá? Porque você opera uma quantidade muito maior, um volume financeiro muito maior do que R$25, muito maior, tá? E é o seguinte, se você perde, você faz uma operação lá e você perde, tem vezes que se o dinheiro que você está aí depositado como margem na corretora não for suficiente, você é obrigado a depositar o dinheiro que falta para completar a quantidade que você perdeu. Muita gente quebra na bolsa, o que faz? Opera alavancado, né? Ou seja, opera um volume financeiro maior do que o volume financeiro que tem na corretora, opera R$100.000 com R$20.000 na corretora, opera contratos futuros que tem uma volatilidade muito grande, e aí tem uma perda muito grande, perde lá numa operação R$30.000. Esses R$30.000 eles foram computados hoje, no momento que você perdeu. Os R$20.000 que você tinha na corretora eles vão ser consumidos e você é intimado a depositar outros R$10.000. Se você não deposita, seu nome vai para a CVM, você responde processo, seu nome vai para a SPC e etc. Tá? Então, a gestão de risco é muito importante a ser feita na Bolsa de Valores, ok? Então, essa é a dinâmica, tá? Esses são conceitos muito básicos, mas muito importantes saber para você aprender a operar na ponta vendedora. Mesmo que você não faça, é muito importante você saber, tá? Você ter esse tipo de conhecimento. Então vamos lá rapidamente para os nossos ativos, ok? O Ibovespa ele permanece dentro do canal de alta, né? E neste momento ele está fazendo um movimento aí de correção, tá? Possivelmente ele vai fazer uma correção até a média de 8 períodos. É o que se espera que ele faça correção na média de 8. Não tem como saber. Quando um ativo ele faz correção, a gente espera.
Quais são? Eu vou dar um exemplo de um setup que a gente trabalha com ele. Setup ponto contínuo. Como que o setup ponto contínuo funciona? O preço ele tem um movimento de expansão. Logo após ele chega num preço máximo. Ele chega no momento de exaustão. A força compradora não consegue impulsionar os preços para cima mais. Ele cai até a média móvel aritmética de 20 períodos. Cai até a média, não cai abaixo da média. Ele respeita a média. Parando de cair na média, ele forma um candle altista, um candle verde grande com volume acima da média. Este candle passa a ser a referência nossa para a operação. Nós emitimos uma ordem de compra acima, um pouco acima deste candle, uma ordem de venda, que é o stop, um pouco abaixo, e projetamos alvos para cima, tá? Então, o ponto contínuo a gente espera os preços virem na média de 20. Então, neste momento, o que eu faço? Nada. Eu faço nada. Se eu estiver comprado, eu vou analisar. Onde eu comprei? Eu comprei aqui embaixo? Eu posso aguentar para ver se os preços vão chegar até aqui e vai voltar a subir. Então, eu coloco a minha ordem de venda aqui abaixo da média de 20 períodos. Se eu comprei aqui em cima, aqui, 126 mil pontos, se ele cair abaixo, eu vou ter prejuízo. Então eu vou colocar minha ordem de venda aqui. E assim vai. Você tem que colocar sua ordem de stop de acordo com o valor que você comprou. Muita gente, mas é muita gente mesmo, comprou a ação, vem me perguntando, me manda mensagem e tal. Onde eu coloco o stop? Você define o stop antes de comprar. Você não define o stop depois de comprou. Tá? Você tem que comprar no local certo. Por isso que a gente espera um candle acima da média de 20 períodos. Ok? Então o que eu faço agora? Faço nada. Tá em tendência de alta o Ibovespa no gráfico semanal. Tá, beleza. Está em movimento de correção. Não sabemos onde ele vai parar. Baseado nisso, nós ficamos de fora. Se ele formar o padrão do ponto contínuo, que é um padrão que indica que os preços vão retomar o movimento de alta, a gente monta uma posição baseado neste padrão. Se não, se ele cai abaixo da média de 20 períodos, as médias se cruzam para baixo, a gente fica de fora, tá? Bolsa de valores, análise gráfica, você opera montando posições baseados em padrões gráficos que ocorrem de tempos em tempos. Você tem que ter a extrema paciência para operar, para esperar que o padrão gráfico ocorra. E, baseado nele, você faz a sua operação, monta a sua posição. Tá? Na maior parte do tempo, 90% do tempo, você fica sem fazer nada. Você fica de fora ou gerenciando a sua posição. Exemplo, aqui, você comprou aqui, no rompimento aqui, ó, deste candle. Tá, as médias se cruzaram. Vamos supor, a média se cruzou. Você comprou aqui então. Beleza, você comprou o seu stop. Onde você vai colocar o seu stop? Para que, caso os preços caiam, você tem o seu capital protegido e você vai sair da operação antes do preço cair e te gerar prejuízo, tá? Então você faz duas coisas. Ou você fica de fora na maior parte do tempo, ou você está gerenciando a sua posição, conduzindo o seu stop. E aí vamos supor que você utiliza a média móvel aritmética de 8 períodos, essa média vermelha, como referência para a condução do seu stop. Ao utilizarmos a média como referência, o que a gente faz? Quando um candle ele viola a média, nós vamos lá e colocamos a nossa ordem de stop, no caso aqui a nossa ordem de venda, 5 centavos ou 50 pontos abaixo do candle que violou a média. Você coloca o seu stop aqui. Se ele continuar em queda, você sai. Se ele retomar o movimento de alta, você continua dentro. Esse é o modus operandi, tá? Para você operar conduzindo o seu stop pela média. Pode ser a média de 8 e pode ser a média de 20 períodos também, tá? Então beleza, Ibovespa em correção. Petrobras também chegou no período aqui, ó, de exaustão. Tá em movimento lateral, né, há 2 semanas. Possivelmente vai andar de lado até que a média chegue no preço e volte a subir,
tá? Mas tá aí, os preços pararam de subir para ter um certo fôlego, para entrar mais volume, porque para levar os preços a patamares mais altos é necessário um volume de compra maior do que aquele que se encontra. Ou seja, é necessário mais gente comprando para elevar esses preços para cima. Vale não quando os preços eles estão ainda acima da média de 20 períodos, eles permanecem altistas, tá? Eles estão ainda em tendência de alta. Então o Vale permanece em tendência de alta. Vamos ver se vai segurar. Ele está em movimento lateral já há várias semanas. Tem que aguardar para ver se vai tocar na média e os preços vão reagir. Mas, de qualquer forma, permanece altista. BBDC4 também permanece altista. Está em movimento lateral, mas está em tendência de alta por estar acima das médias. As duas médias também estão cruzadas para cima, com a média de 8 acima da média de 20. Então, tendência de alta ainda em Bradesco. Itube, Banco Itaú, mesma coisa. Itaúsa, mesma coisa. Ambev, mesma coisa. B3 não. B3 está em tendência de baixa. Preços subiram para fazer uma correção na média de 8. Talvez possa fazer a correção até a média de 20 períodos. Ou andar de lado até que a média caia. A média toque no preço e ele volte a cair. De qualquer maneira, preços estão abaixo da média de 20 períodos. Eles estão baixistas. O viés ele é de queda. Tá? O viés é de queda. Você não opera comprando papel se ele está abaixo da média de 20 períodos. Ele está baixista. Se ele vai continuar subir até na média de 20 ou se ele vai retomar um movimento de queda, não sabemos. A gente só vai operar na ponta vendedora se tiver um novo candle baixista como esse daqui. Então, você tem que primeiro conhecer os padrões gráficos e operá-los somente quando eles ocorrem. Tá? Na maior parte do tempo você fica sem fazer nada. B3 então está puxando o índice para baixo. Só que a imensa maioria das ações estão em tendência de alta. Fechando, Banco do Brasil tendência de alta. Segurou na média de 200 períodos, mas as médias aqui se cruzaram, também está em tendência de alta. Então, o índice Ibovespa ele está mais altista do que baixista. Tá? A imensa maioria das ações, com a ressalva da B3, elas estão em tendência de alta. O índice Ibovespa ele pode cair? Pode, porque as ações todas estão aqui em correção. Tá? Então eles podem cair. Mas correção é diferente de reversão. Quando os preços eles caem até a média móvel de 20 períodos ou de 21 períodos, a gente estabelece que ele ainda está em tendência de alta. Quando os preços caem abaixo da média, houve a reversão. Correção é queda até a média de 20. Reversão é queda abaixo da média de 20 períodos. Ok? O ouro essa semana ele teve uma queda absurda, uma queda muito forte. Não segurou na média de 20 períodos, tá? A tendência é que o ouro continue em queda. Histograma chegou no ápice e agora está diminuindo, tá? Está começando a ficar baixista. Ouro aí deve ter uma queda forte, ok? Alvo que dessa queda, primeiramente, é o próximo suporte mais importante, que é nessa região aqui de 1.682 dólares, tá? 1.600, não é 16 mil não. É 1.600 dólares. O ouro. Ouro está baixista porque perdeu a média de 20 períodos. Prata também, mesma coisa, tá? Mas está dentro da região de consolidação, então tem que esperar. O ideal é você não montar nenhuma posição, nem mesmo de venda, enquanto permanecer os preços dentro dessa região de consolidação, ok? Petróleo WTI está em tendência de alta com as médias ascendentes, mas formando candles pequenas. Parece que perdeu força, deve andar de lado até que as médias cheguem no preço e ele volte a subir. Petróleo Brent, mesma coisa. E aí, para finalizar, vamos aí para mercado americano. O SP500 ele está andando de lado aqui já há algumas semanas, tá? Os preços eles sobem, eles têm um movimento de impulso. Quando a tendência de alta ela está muito forte, ao invés dos preços caírem até a média de 20, eles andam de lado. E aí eles vão fazendo candles lateralmente, até que a média que está subindo venha,
toque no preço e ele retome o movimento de alta. Então o SP500 está em movimento de lateralização, tá? Ele está sem tendência aqui dentro dessa região. Dow Jones perdeu a média de 20 períodos do gráfico semanal. Dow Jones se tornou baixista, tá? É claro que a gente tem que esperar as médias se cruzarem para baixo e tudo mais, mas isso aqui é um indicativo de que as ações, as 30 ações que compõem o Dow Jones, estão em tendência de baixa ou entrando em tendência de baixa. E isso pode ser um prelúdio, pode ser uma antecipação de uma possível tendência de baixa no SP500, tá? Porque acaba que um índice puxa o outro. Nasdaq, que são as ações de tecnologia, que está mais puxado de maneira altista. Mas o pavio dessa semana, o candle dessa semana, pelo fato dele ter um pavio na parte superior mais longo que na parte inferior, demonstra que houve uma pressão vendedora, tá? Então, muito possivelmente, Nasdaq vai começar um movimento forte aí de correção, ok? Rapidamente para as principais ações do índice americano, Facebook está em movimento lateral, né, esticou bastante, se afastou bastante da média de 20, agora está em movimento lateral, perdendo força, deve continuar até que as médias cheguem no preço. Amazon está dentro de uma região de consolidação, sem tendência, nada a fazer, nenhuma projeção, nem nada a respeito da Amazon. Apple também dentro de uma região de consolidação. Microsoft saiu da região de consolidação, caiu até na média de 20, mas aqui, ó, ele forma uma nova consolidação, tá? Ele precisa romper aqui, ó, em 263 dólares. Se ele romper, a tendência passa a ser altista. Se ele não romper, ele permanece em movimento lateral. Netflix dentro da região de consolidação. Google dentro, tá em tendência de alta, forte tendência de alta, fazendo uma correção até na média de 8. E Tesla em movimento lateral, tá em movimento lateral aqui. As ações da Tesla, a imensa maioria das ações estão em lateralização, sinal que o que vai pesar mais para o SP500 é uma puxada lateral, tá? Ou no mínimo uma queda, tá? Força compradora para subir, levantar o SP500, os gráficos mostram que não vai haver. Por que é importante analisar o SP500? O SP500 ele influencia o Ibovespa. O Ibovespa ele tem uma correlação positiva com o SP500. Correlação positiva acontece uma coisa com o SP500, acontece a mesma coisa com o Ibovespa, tá? Isso na maioria das vezes. Então, SP500 tem essa característica aí, tá? E para finalizar, falar sobre o nosso site, grafistas.com.br. Acesse, veja sobre todos os nossos conteúdos, tá? Tá bem detalhado aqui todos os conteúdos que você tem acesso, tá? A lista de todos os conteúdos. Tem também o clube de leitura, que a gente vai colocar aqui na lista aqui. Tem depoimentos por apenas R$ 49,90. Você acessa aí, assina o nosso clube de assinatura. Tem acesso a nossas planilhas de setups, estudos diários, né, canais e grupos exclusivos e tudo mais, tá? Eu vou finalizando por aqui, tá? Nós temos aí já quase 1 hora de vídeo. Eu espero que esses estudos tenham dado uma esclarecida a respeito aí, né, do modus operandi, do que é necessário fazer para operar na ponta vendedora e também, né, as projeções aí futuras dos preços para as próximas semanas, tanto do mercado brasileiro quanto do mercado americano, ok? Um abraço a todos, qualquer dúvida estou à disposição e se Deus quiser, até a próxima semana.